apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Se não pegou ainda a sua Bíblia, pega ela e acompanhe junto comigo a leitura bíblica. Diz assim o 13 e 14: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Paulo está falando acerca da salvação. E quando Paulo fala da salvação, ele fala da redenção. E quando Paulo fala da redenção, Paulo usa a figura de um selo para apontar para uma tipologia acerca do Espírito Santo, aquele que nos sela, aquele que nos selou, aquele que nos deu a garantia de sentirmos a presença de Deus e herdarmos pelo sacrifício de Cristo, pela vinda do Espírito, o direito de vida eterna. Porém, se você observar no versículo que se segue, você vai observar uma outra palavra. Paulo fala acerca do penhor. Quando Paulo fala sobre o penhor, Deus nos deu o penhor, Paulo está falando para nós que Deus nos deu a garantia desta salvação. A palavra penhor aponta para garantia. Nós sabemos e entendemos que naquela época, o povo, eles tinham em comum de dar um patrimônio, uma propriedade, um bem, uma posse, como garantia de algo maior. Naquela época, usava-se dessa maneira. Aquilo que se dava servia como penhor, como garantia de algo muito maior ainda. Hoje, esse termo, essa ação, essa atitude é muito usada nos bancos para se adquirir empréstimos. Por exemplo, você tem uma joia de valor dentro da sua casa, porém você precisa de um empréstimo. Você não quer se desfazer daquela joia, então você leva aquela joia até o banco, aquela joia é recebida como garantia de que você vai pagar aquele empréstimo que você recebeu. Se atingir determinado tempo, via regras de fato, e você não cumprir com a obrigação de pagar o seu débito, o banco passa a adquirir o direito de posse daquela joia. Mas a palavra penhor, ela aponta para garantia. Quando falamos de penhor, nós falamos de um conceito jurídico que significa uma garantia real de uma obrigação em caso de débitos. Quando nós falamos de penhor, nós falamos da garantia que o Espírito de Deus, essa certeza que provoca em nós a fé, a crença de que verdadeiramente Cristo está em nós, através do Espírito que testifica em cada um de nós e nos faz acreditar que somos salvos em Cristo Jesus pela graça, não por nossos próprios méritos, porque se fôssemos merecer a salvação, nenhum de nós iríamos entrar nas nações celestiais. Mas a graça de Deus, manifestada através de Cristo, nos deu esse direito, e o Espírito nos sela como uma carta, como uma correspondência, como um telegrama que tem o seu destinatário, que tem o seu endereço de entrega, de chegada, e tem o seu selo para garantir que essa carta chegue ao seu destino. Isso fala também de cada um de nós que fomos selados,
que recebemos de Deus esse selo, o Espírito que está em nós, porque o selo é a tipologia do Espírito que está em nós. E o penhor nos dá esta garantia. Quando falamos do penhor, falamos acerca daquilo que nos dará certeza de que verdadeiramente Deus está em nós, Cristo está em nós, o Espírito Santo está em nós, e nós haveremos de estar sendo direcionado a essa salvação, porque o próprio contexto inserido, aonde nós lemos, Paulo fala da redenção, fala da salvação, fala da remissão dos pecados, fala de Cristo, fala de Deus, fala do Espírito Santo. Então esse é o ensinamento que eu trago para cada um de nós, sabendo que o Espírito nos sela como penhor. O Espírito nos sela como penhor, como garantia da salvação. É isso que esse texto está falando para nós. Então, a palavra penhor, ela aponta para garantia. Que Deus em Cristo te abençoe de uma maneira poderosa.